O QQQ foi buscar a maior concentração do gama aqui nos US$ 534 no GEX 5 e depois derreteu. Foi direto para essa outra concentração de gama aqui nos US$ 520. Quer entender como esses níveis funcionam e qual que é a importância deles? Segue o vídeo. Bom, pessoal, estou no gráfico do QQQ aqui, de 5 minutos, para entender a movimentação do ativo na última sexta-feira, tá? Então, o ativo abriu aqui, como vocês podem ver, com um leve gap de alta, foi buscar a maior concentração no gama, que era por volta dos US$ 534 aqui, não efetivamente beliscou esse preço, mas chegando próximo, aí começou a cair. Chegando nesse preço, nessa concentração de gama, e para você que chegou agora no canal, pode estar se perguntando o que são essas concentrações de gama. Bom, nada mais é do que interesse do mercado naquele preço, tá? Então, quanto maior a concentração do gama, maior o interesse do mercado entre os investidores e o market maker, que é a contraparte dos contratos, maior a probabilidade do ativo chegar nessas grandes concentrações de gama. Aqui eu não consigo ver exatamente o nível, o tamanho da concentração de gama, mas na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do gama, eu consigo ver. Então eu via que era uma grande concentração aqui nos 534 e nos 525. Tá? Então ele foi buscar a parte de cima e depois foi buscar lá a parte de baixo. Bom, como vocês podem ver, mesmo assim, o ativo segurou aqui nessa concentração de gama, passou para a próxima, segurou e aí finalmente chegou na última concentração de gama, que era o último suporte desse dia. Se o ativo caísse abaixo desse nível, seria um perigo, tá? Seria uma movimentação muito mais acentuada caso o ativo fechasse abaixo desse preço. Na primeira vez, teve uma resposta bem positiva, consolidou por volta do GEX 1, depois tentou uma segunda vez e, como vocês podem ver, o market maker segurou uma segunda vez. Então o ativo voltou para essa concentração do gama mais uma vez e aí teve um pouco de fraqueza, mas permaneceu entre o GEX 1 e essa gama wall aqui nos 525, que de novo era o último suporte do dia. Se o ativo perdesse esse nível, o ativo poderia realizar bem forte. O SPY, por outro lado, não teve tanta força quanto o QQQ. Como vocês podem ver, o ativo abriu sim com um leve gap de alta, mas devolveu logo nos primeiros 5 minutos. Continuou a subir no comecinho do pregão, não conseguiu nem chegar aqui nessa call resistance, que era um ponto importante aqui nos US$ 600 para o ativo, e aí o ativo começou a realizar. Batendo esse ponto de equilíbrio aqui do gama, conseguiu segurar um pouco e depois continuou sua movimentação de baixa. Nem essa concentração de gama aqui foi suficiente para segurar o ativo. Ele chegou a passar momentaneamente, voltou, passou de volta para baixo e ficou consolidado nessa faixa de preço, por volta dos US$ 595. Olhando para a Nvidia também, gap praticamente aqui no 0 a 0, foi buscar essa concentração no gama, que é um ponto importante aqui para o ativo, os US$ 146, encostou perfeitamente e começou a realizar. Teve força aqui próximo dessa call resistance, mas continuou a realizar aqui forte, principalmente no começo do dia. Encontrou um suporte aqui no ponto de equilíbrio do gama, e consolidou o resto do dia. Para finalizar, a Tesla abriu com um gap mais relevante aqui de alta, foi buscar direto essa call resistance e aí foi quando começou a realizar. Voltou tudo, fechou o gap de alta, foi para esse ponto de equilíbrio aqui e foi onde encontrou um suporte e aí começou a consolidar. Bom, agora estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, como eu já comentei. Aqui a gente consegue ver com detalhes as concentrações em cada strike, em cada preço do ativo. Então, estou no gráfico do QQQ, zero de teto, dia 20, sexta-feira, por volta das 10 horas da manhã. Aqui são os strikes e aqui é a escala do GEX.
das concentrações do GEX. Quanto maior a barra, maior a concentração. Barra verde é concentração positiva, barra vermelha é concentração negativa. Como vocês podem ver, a maior concentração era exatamente por volta dos 534. Ele chegou bem próximo desse preço e depois derreteu e foi parar exatamente na última concentração positiva aqui do gama, que agiu como um suporte. E o market maker entrou comprado aqui por volta dos 524 dólares. Para finalizar o vídeo, então, vamos olhar os dados para o QQQ e entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias. Bom, para quem não viu, sexta-feira eu participei do Clube dos Investidores, que é um programa do TC, e lá eu abri um pouco da minha análise para os próximos dias. E lá eu comento que sexta-feira agora foi a OPEX do mês de junho, o vencimento mais importante do mês de junho. Mais de 1 trilhão, quase 1,5 trilhão de dólares expiraram em posições nas opções na última sexta-feira. Então, como vocês podem ver aqui, caso você tenha visto meu último vídeo, você já percebeu que o cenário mudou bastante por conta desse alívio das opções que venceram na última sexta-feira. Então, a condição do gama virou para negativo. E o que isso quer dizer? Se o ativo começa a cair, o market maker vende o ativo junto, porque o market maker ele é a contraparte desses contratos. Se o ativo começa a subir, o market maker compra junto, então o ativo começa a subir ainda mais. Nós estávamos em gama positivo, então era o contrário, trazia estabilização de preço. Agora nós estamos em gama negativo. Se o mercado começa a cair, esse movimento tende a ser acelerado. Se o mercado sobe, mesma coisa. Sazonalidade virou para levemente negativa. O que isso quer dizer? Que essa semana de junho, baseado nos últimos 20 anos do ativo, tende a ser uma semana negativa, levemente negativa, tá? Então tomem cuidado. Momento está no neutro, volatilidade continua baixa ainda, e a pontuação das opções também mudou drasticamente. Nós estávamos em pontuação 5, que era bem positiva para a continuação de alta, os compradores ainda estavam convictos, e agora a pontuação está lá embaixo. Quer dizer que os vendedores estão convictos, então o cenário mudou drasticamente, e é por isso que eu falei na sexta-feira lá no PC que o ativo teria mais liberdade para movimentar, ou para começar a cair, ou se escolhesse subir, subir com mais força. Olhando as próximas expirações aqui e olhando para o gama, então para hoje, dia 23, nós temos uma concentração bem grande aqui nos 520, tá? Que deve servir como um suporte aí para o dia de hoje. Para o dia de amanhã, dia 24, nós temos os 530 dólares aqui na parte de cima, que pode acabar atraindo o ativo e puxando ainda mais forte. E olhando para o dia 27, que é sexta-feira, eu vejo aqui um possível resistência aqui nos 534, 535 dólares. É mais ou menos a resistência da última sexta-feira. Se o ativo tiver força para chegar aqui, por conta desse gama positivo, o ativo deve encontrar uma certa resistência. Mas como vocês podem ver aqui na parte de baixo, tem também uma concentração grande aqui nos 525 e nos 520. Então, acho bem provável o ativo primeiro ir buscar essas concentrações na parte de baixo e depois começar a subir. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.